Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que influencia e o que está relacionado ao sucesso no retorno ao esporte em atletas de futebol após a reconstrução do LCA. O programa de hoje foi inspirado e está sendo baseado através do artigo Factors Associated with a Successful Return to Performance After Anterior Oxide Ligament Reconstruction, a Multiparametric Evaluation in Soccer Players. É um artigo publicado por pesquisadores italianos no Orthopedic Journal Sports Medicine. Bom, para você que está ouvindo o episódio de hoje, é importante que a gente se pergunte o seguinte: será que todos os atletas de futebol voltam ao mesmo nível após uma cirurgia de LCA? Se não, quais fatores que podem influenciar essa recuperação? Bom, quando a gente pensa no futebol, o futebol é um esporte na qual eu sou apaixonado. Eu vim para a fisioterapia esportiva por conta do futebol, eu trabalhei com futebol profissional diretamente, tenho ainda atletas em consultoria do futebol profissional e tenho também pacientes e clientes de futebol amador. É um dos esportes, por envolver mudança de direção, por envolver saltos, por envolver corridas em alta velocidade e por envolver o contato físico, onde a presença das lesões ligamentares são muito comuns. É um dos esportes onde a gente tem um nível de incidência mais alto. E apenas citando isso, a gente já entende a importância de entender esse tipo de conteúdo para quem trabalha com atletas de futebol. E para quem está ouvindo esse episódio e é um atleta de futebol. Bom, esse artigo ele teve como objetivo identificar fatores que afetam o retorno ao desempenho esportivo após uma reconstrução de LCA em atletas de futebol. E o que eles fizeram aqui? Eles pegaram 168 jogadores e avaliaram depois da cirurgia como que eles estavam. Fizeram alguns testes funcionais e alguns questionários também foram utilizados, incluindo questionários psicológicos. Eles fizeram uma comparação através de algumas variáveis, como a posição, nível competitivo, superfície de jogo que eles jogam, como foi o mecanismo de lesão. Pegaram vários dados para poder associar, para poder correlacionar com o estado físico deles. E quais foram os principais achados deles a partir dos resultados? Primeiro, quem tem melhores chances de voltar ao desempenho total? 85% dos jogadores retornaram ao desempenho competitivo. Isso é um nível de taxa alto de retorno ao esporte. Tem alguns estudos prévios que avaliam e percebem 50%, 55%, 65% dos atletas voltando ao esporte, voltando ao mesmo nível pré-lesão. Isso é muito pouco, então para a gente aumentar muito bem esse número, desde que faça um processo pós-operatório muito bem feito. Os meio-campistas tiveram os melhores resultados funcionais e de qualidade de vida. E qual que é a hipótese disso? Vamos pensar no meio-campo, comparar com as outras posições. Os atletas que geralmente rompem o LCA são atletas defensivos, são defensores, que rompem em momentos que tentam pressionar, em momentos que tentam roubar a bola, diferentemente de atletas meio-campistas que rompem em uma taxa mais baixa. Acho que o simples fato da gente ter um mecanismo mais comum em outros tipos de atleta já traz que esse tipo de atleta talvez tenha um nível de dificuldade maior para voltar ao esporte do que meio-campistas. Principalmente quando a gente pensa em atletas de defesa e atacantes, que ambos precisam fazer corridas em alta velocidade com um nível de metragem muito maior, ou seja, eles atingem geralmente velocidades maiores e precisam frear bruscamente. Essa pode ser uma hipótese de que a demanda própria da posição pode ser um fator protetivo. Além disso, muitas vezes meio-campistas estão menos expostos e pode ter uma redução tática a partir disso para suas demandas de jogo. São hipóteses que são criadas para entender por que meio-campistas tiveram os melhores resultados funcionais e melhores resultados de qualidade de vida. Os jogadores profissionais, esse estudo avaliou não só atletas profissionais, mas também atletas amadores. Eles perceberam que os profissionais tiveram melhores recuperações do que os amadores. Isso para mim não é nenhum mistério. Já trabalhei com atletas profissionais em clubes e o atleta tem o suporte médico, suporte de fisioterapia, suporte de departamento de saúde e desempenho o tempo todo. Diferente do atleta amador ou recreacional que precisa buscar por esse suporte, precisa também gastar um pouco mais. São contextos diferentes, então o nível de aderência e de motivação costuma ser maior.
Além disso, é a profissão do atleta profissional. Ele precisa daquilo para voltar ao esporte, para voltar a ter o seu sustento e para progredir na sua carreira. E sobre a influência do tipo de campo, foi algo que eles avaliaram também. Eles perceberam que jogar apenas em gramado natural ou jogar apenas em gramado sintético foi associado a piores desfechos. E a hipótese deles é que a falta de variabilidade de estímulo pode prejudicar a adaptação neuromuscular. Será mesmo? Acho que talvez aqui seja muito mais um achado do estudo de correlação do que algo que possa ter uma causabilidade. E as lesões sem contato resultaram em piores scores funcionais e de qualidade de vida. A explicação para isso é que talvez os fatores biomecânicos e neuromusculares podem indicar déficits pré-existentes, por isso que talvez tenham tido essas lesões. São hipóteses. E qual foi o impacto psicológico na recuperação? As lesões no membro dominante foram associadas a pior saúde mental. Uma possível causa para isso é que o medo de não recuperar a potência no chute da perna dominante possa causar aí movimentos diferentes no padrão biomecânico e uma maior insegurança. Por isso é importante que durante a reabilitação esse indivíduo tenha um suporte psicológico e tenha, através dos fisioterapeutas, me coloco nessa caixa, que a gente consiga trabalhar componentes de exposição ao caos de maneira gradual para aumentar a confiança desse indivíduo. Eu falo constantemente disso. Bom, e quais são as aplicações na prática e as dicas que eu posso deixar aqui não só para fisioterapeutas, não só para profissionais da preparação física, mas também para qualquer um que quer aprender sobre isso? A avaliar e monitorar não só a função física, mas também as adaptações psicológicas do atleta são fundamentais, como questionários, o TAMPA, o ACLRSI são ótimas ferramentas. Considerar a importância talvez de variar em superfícies pode ser algo interessante? Pode ser. Abordar, colocar estratégias para que o indivíduo que lesionou o membro dominante seja mais exposto às demandas para aquele membro, para que ele se sinta mais confiante. E como que a gente pode preparar os atletas amadores para uma reabilitação mais eficiente? Bom, vai depender muito de como que eu consigo engajar esse cara na reabilitação. É um desafio que eu tenho constantemente na clínica e é um desafio que eu tenho também nas consultorias online. O atleta amador precisa ter um nível de motivação muito alta para que ele consiga, de fato, voltar ao esporte de maneira mais eficiente. E por mais que esse atleta não tenha o suporte que um clube dá para os atletas profissionais, ele pode buscar através de outras formas. Antes, nós não tínhamos tanto acesso à internet. Hoje nós temos muitas informações. O Clube do LCA surge justamente para isso, inclusive através do programa de reabilitação de consultoria online para pacientes e atletas. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado do assunto e do artigo que eu trouxe para vocês. Vou deixar o link do artigo na descrição do episódio. Não esqueça de avaliar esse programa, não só no Spotify, mas também através do YouTube. E não deixe de nos seguir no Instagram, @Clube do LCA. Algumas novidades estão por vir. Eu não quero que você fique de fora de nada disso que está por vir. Não deixe de enviar esse programa para o seu amigo, para o seu colega, para o seu fisioterapeuta, seu preparador físico. Nos vemos no próximo programa, nos vemos no próximo episódio, todo sábado, às 8h08. Tchau, tchau.